Saudações, camaradas. Aqui é a Marcília Brito. Eu sou fundadora e editora da Ruptura Editorial e tô aqui hoje para apresentar para vocês o nosso mais novo projeto, que é o videocast Entre Linhas. É um videocast que vai discutir e trazer diversas obras, né, contemporâneas e clássicas da esquerda mundial. Então a gente vai tentar ser uma facilitadora, né, com relação a essas obras. E o nosso programa vai fazer parte da grade do portal Farol Brasil, que é o portal mais importante da esquerda brasileira da atualidade. E para hoje, para essa estreia, eu convido o Gustavo Gaiofato. E aí, tudo bem, Marcília? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, muito feliz. Ah, que bom. Fiquei muito feliz também de você ter aceitado. Acho que é uma pessoa que agrega muito, né? Vem aqui hoje para agregar muito na nossa discussão. E eu já particularmente gosto, então já me sinto mais confortável de fazer esse primeiro programa com uma pessoa que já tenho mais um carisma, né? Uma amizade. Sim, da hora. Obrigado pelo convite e muito sucesso aí nessa nova empreitada do Portal Farol Brasil. Demais. Então, para explicar um pouquinho, né, qual que vai ser a nossa ideia aqui, vamos ser um videocast, como vocês podem ver, mas acho que o nosso objetivo é trazer um pouco mais para perto, né, da nossa audiência, dos militantes, dos interessados, a formação política, né? E por que a formação política? Eu preciso ler livro para ser comunista, para me considerar comunista? Não precisa, né? Para você se considerar comunista, você precisa hoje, né, ser contra aí, esse sistema que tá, né? Não concordar com a desigualdade absurda que tem nesse sistema, não gostar de ver gente passando fome, né? De ver gente sendo morta, de genocídio, achar que não é legal a violência nas periferias contra a população negra, contra a população indígena, destruição do meio ambiente. Então, assim, se você já se identifica com tudo isso, você tá mais próximo de um comunista do que de um capitalista. Mas então por que a gente estuda, né? Por que o comunista é nerd, né? Gosta de ler, gosta de estudar? Primeira coisa, pra gente não sair por aí falando asneira, que nem a extrema-direita faz, que nem a direita faz, né? Usando a fonte, acreditando em fake news, usando fonte do tio do WhatsApp, essas coisas. O primeiro motivo é esse, né? E o segundo motivo é porque a gente parte de uma tradição que é materialista histórica. Então, assim, pra gente é muito importante olhar o passado, entender o que as pessoas do nosso campo, do campo marxista, da luta já fizeram, e aprender com os seus erros, com os seus acertos. E a gente gosta, né, de um dado científico, de uma evidência, de um estudo, de uma pesquisa, porque é nisso que a gente se baseia para acreditar que seja possível construir uma sociedade diferente da sociedade que a gente tem hoje. Então a gente não precisa estudar para ser comunista, mas a gente precisa estudar para ter condições de superar o capitalismo, né? Para ter condições de construir um sistema que seja melhor do que esse sistema que está aqui hoje vigente. Então, acho que, nesse sentido, a formação é muito importante. E aí, a gente tá aqui para ser realmente esse facilitador da formação, né? Às vezes a pessoa quer começar, quer iniciar uma leitura, mas tem muita dificuldade de entender a linguagem, ou fica um pouco reticente, né? Fica com um pouco de medo de pegar um calhamaço, um livro grande logo de início, com uma linguagem que nem sempre é tão fácil. Então, eu acho que a ideia desse podcast é ser esse facilitador, né? Conseguir conversar sobre essas obras literárias da esquerda mundial, clássicas, contemporâneas, de uma maneira fluida, de uma maneira descontraída, descomplicando um pouco esse universo do estudo da leitura marxista, da leitura de esquerda. E aí, ninguém melhor para fazer isso do que Gustavo Gaiofato, né? Que já tem um trabalho aí de alguns anos de militância e é uma pessoa muito didática, né? Consegue comunicar muito bem com as pessoas, com o jovem. Então a gente quer cada vez mais furar essa bolha e comunicar com mais pessoas, que mais pessoas entendam, venham pro nosso campo. E hoje, o nosso tema, né, é por que raios eu preciso saber quem foi Lenin, né? Por que até hoje a gente tá falando desse cara, por que ele é importante, por que a gente precisa entender quem ele é e por que a gente fala
Leia Lenin, gostoso demais. Gostoso demais. E aí trouxe Gustavo, então, mas antes da gente entrar no Lenin propriamente dito, quero conversar um pouquinho aqui com o Gustavo para ele contar pra gente como que foi esse processo, né? Você já leu Lenin, como que foi esse processo seu de começar a militar, de se radicalizar, como que você se radicalizou e se teve alguma obra, assim, do Lenin que foi importante nesse processo, assim, que, tipo, abriu a minha mente e falou, caramba, se alguma leitura específica teve esse papel importante no seu processo de radicalização. Bom, primeiro te cumprimentar, Marcília, né? Dizer que a admiração é recíproca e eu acho que esse projeto tem muita potencialidade para a gente poder debater, construir essas ideias, né? E eu acho que mais um formato muito importante para a gente cada vez mais conseguir avançar nesse campo, né? Acho que tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade, né? Porque quando a gente está falando sobre esse acesso à ciência, né? Esse acesso às obras que são produzidas sobre o marxismo, eu vejo com muita felicidade, né? E com muito entusiasmo como a Ruptura tem desenvolvido esse trabalho, né, nessas publicações, dessas obras. Então eu acho que é fundamental que a gente tenha esse trabalho sendo cada vez mais encampado e cada vez mais declaradamente dizendo que nós somos comunistas e estamos aqui para poder construir as condições da Revolução Brasileira, né? Então, agradecer mais uma vez, acho que vai ser muito massa. Mas... O primeiro texto que eu li do Lenin na vida foi em 2015. Eu já era, tipo, assim, era de esquerda tal, mas dialogava um pouco com aquela ideia de, comunismo é uma coisa um pouco antiquada, é um negócio meio ideia do passado tal. E eu tive uma disciplina na graduação, no meu 4º ano, fazendo história na FEFELESH aqui na USP de São Paulo, que foi uma disciplina em que a gente leu as bases fundantes do materialismo histórico. Então foram, acho que 4 textos, né? A gente leu, foram 3 textos, na verdade, 3 textos em um semestre. Foi o Razão na História, do Hegel, né? Por isso que demorou um semestre. Uhum. O primeiro capítulo do Capital, do Marx, sobre a mercadoria, e alguns trechos da ideologia alemã. E aquilo ali foi um ponto de virada, né? Um ponto de ruptura, né? Muito importante, porque redimensionou e alterou muito a perspectiva de realidade que eu tinha até aquele momento, né? E eu acho que o materialismo histórico, enquanto esse método, né? Enquanto esse processo científico acabou sendo muito impactante já naquele primeiro momento. E eu tenho um grande amigo, né, o Vinícius, que era um cara que já era mais versado em Hegel, principalmente, mas também em Marx, em Lenin e tal. E ele me indicou, naquela época, o Esquerdismo, doença infantil do comunismo. Então, esse foi o primeiro texto que eu li do Lenin. E na época, né, quando eu peguei para ler e tal, claramente não entendia muita coisa do contexto, o que estava acontecendo, né? Então, acho que é um sentimento que é bem comum para muitas pessoas que estão iniciando a leitura, que estão começando nisso, né? Como qualquer outra atividade, né? Acho que a gente começa com dificuldade a fazer as coisas e ao longo desse processo de habituação a gente vai aprendendo e a gente vai conseguindo se desenvolver melhor. Com Lenin, com Marx, não foi diferente, né? Então, acho que essa leitura foi muito importante. E aí foi o primeiro o esquerdismo, depois foi o que fazer também. Não entendia nada, né? Não, passando o olho ali pelo texto, né? Mas tá ali e tal. Mas eu acho que a obra que foi um ponto de virada, assim, de compreensão da realidade política mesmo foi Estado e Revolução. Eu acho que Estado e Revolução foi o primeiro livro que eu já li um pouco mais consciente, um pouco mais versado, né, com mais tempo nesse campo de estudo, e que eu acho que dialoga muito com essa perspectiva de construção mais concreta do que seria o socialismo, né? Então aquilo ali me deu um tipo de munição para poder entender essa realidade que foi muito interessante. A minha militância, né, com relação a isso começou, na verdade, de maneira bastante tardia, né? Porque tô aí produzindo conteúdo faz algum tempo, né? O canal lá já tem 5 anos, mas eu comecei a militância mesmo entre 2020 e 2021. Né, porque acho que já estudava antes, né, já estava lendo antes, mas é aquilo, né, naquela época eu não estava enxergando muito bem como construir um instrumento revolucionário para poder viabilizar esse processo. Então eu diria que eu era mais um intelectual de gabinete, né, alguém que estava ali estudando, lendo tal, mas que não se envolvia diretamente na luta de classes. E aí isso começou em 2021, né, e aí atualmente faço parte do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, né, o PCBR, do qual eu sou militante e que
Acho que essas leituras de Lenin ajudaram muito a dar essa atualidade, né? E quanto mais a gente lê Lenin, né, acho que mais a gente percebe a atualidade dele, né? E eu acho que essa atualidade não é uma atualidade que é construída de maneira mecânica, né? Tipo, a Uhum. realidade que Lenin vivia não é exatamente igual à realidade que a gente tem hoje. Também. Mas, ao mesmo tempo, existe esse lugar de uma similaridade da história, assim, né? Então, eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito legal, porque você pega para ler as coisas e fala, cara, isso aqui poderia ser hoje, assim, tranquilamente, né? E aí vários textos, aquele sobre os comunistas das eleições, as 3 teses sobre Marx, é assim, incrível. Então, acho que Lenin foi fundamental, né? E eu acho que ele tem uma característica muito importante, que eu acho que é particularmente o que me deixa encantado, que é esse movimento de energia que Lenin passa, assim. Eu acho que ele tem uma Sim. potência muito grande e incontornável para qualquer militante, para qualquer pessoa que queira começar a militar, começar a estudar. Eu acho que Lenin é como diz aquele ditado, né, daquele cartaz bonito, né? Lenin viveu, Lenin vive e Lenin viverá, né? Eu acho que é muito presente nisso. Não, achei legal você ter, tocado nesse assunto, assim, dessa energia do Lenin, da importância de Lenin, porque, a gente fica pensando: "Por que que a gente tá falando desse cara até hoje, né?". E aí, se você vai olhar a similaridade com o momento atual, eh não é uma similaridade histórica, obviamente, mas ele viveu num tempo, que de certa forma, tudo parecia perdido também, né. E aí eu acho que esse é o ponto chave, assim, esse é o ponto de virada que me pega em Lenin e que é o que eu sempre tento falar para as pessoas quando eu falo sobre Lenin. Ele viveu num momento primeiro, o cara foi preso pelo czarismo. Ele foi deportado, exilado para a Sibéria, viveu um tempo na Sibéria. Depois ele foi exilado e ficou fora da Rússia por 17 anos. Ele viu, o esfacelamento do Partido Comunista na época, que era o Partido Social Democrata, e viu a Primeira Guerra se formando, né. O cara Viveu, viveu a Primeira viveu, Guerra. viveu. Então, assim, tudo parecia perdido. Ele era um cara que tinha tudo para desistir desse projeto revolucionário. E ele tinha uma convicção, na força mesmo da classe trabalhadora, uma convicção de que era possível, haver uma transformação social, quando tudo parecia perdido. E eu acho que hoje a gente está num momento parecido nesse sentido, de ver, a extrema direita ascendendo ao poder, esses movimentos todos voltando, guerras, genocídios, e no caso como o genocídio da Palestina, né, como, esses projetos de colonização e imperialistas voltando com tudo, né, Uhum. então, eleição do Trump, né, todas essas medidas que estão sendo tomadas, e apocalipse climático, né, a esquerda aqui no Brasil com os diversos problemas que, né, em outras instâncias a gente já discute bastante. Então, se a gente for olhar com essa visão de: "Nossa, vamos botar aqui como é que tá a nossa realidade", parece que tudo tá perdido, não tem o que fazer. Mas o Lenin vem para dizer que sempre tem o que fazer. Inclusive escreveu um livro cujo nome é O que Fazer, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que essa ideia do cara que não desistiu mesmo, que ele tinha confiança nesse processo e passou ali praticamente 20 anos construindo algo que todo mundo achava que estava perdido, que em vários momentos as pessoas desistiram e não acreditavam. E aí eu acho que isso vem e dá força pra gente, porque se o cara consegue enxergar uma saída, naquele contexto ali na Europa, e assim, fora ter sido exilada, tipo, sofreu atentado, passou dificuldade, doença, assim, tipo, todas as adversidades possíveis, sabe? E pensava como um materialista, né? Não desanimava, não ficava. E falava assim: olha, que a gente pode fazer para organizar a classe trabalhadora? Vamos construir o partido, vamos procurar uma maneira de unificar essa pauta, porque a gente precisa transformar essa realidade. Ele não se deu por vencido, tipo, ah,
acabou a Primeira Guerra, já era, acabou o partido, não se deu por vencido e falou: "Tá, esse é o quadro que a gente tem, e aí é isso que a gente tem que fazer hoje, né, esse é o quadro que a gente tem hoje, o que que a gente pode fazer, pra mudar?". Então, é construir uma alternativa de esquerda aqui no Brasil? Quais são as pautas mais importantes, né, como que a gente vai chegar na maior parte das pessoas? E aí, saber que o capitalismo é ruim, muita gente já sabe, né. Tem gente que não concorda, tem gente que concorda, mas as pessoas sabem. Uhum. Agora, o que fazer para as pessoas se moverem, né, o que fazer para levar as pessoas a militarem e se organizarem para construir esse mundo novo. E aí eu acho que é onde que o Lenin entra ali, com toda a sua teoria, né, Uhum. do que tem ali no Estado da Revolução, então, no partido. Então o cara foi o cara que simplesmente criou a concepção de: "Precisamos ter um partido revolucionário, para dirigir as massas, para dirigir as massas, mas assim, no sentido de dirigir os movimentos de massa, né, de não deixar essas coisas, se desembocarem numa serem absorvidas pela democracia burguesa, né". E aí eu acho que a gente pode entrar um pouco até nessa discussão, mais teórica, assim, porque os movimentos espontâneos existem, né, as pessoas se revoltam, as pessoas até, saem às ruas. A gente tem a maior prova que foi, mais recente do Brasil, que foi o junho de 2013. E aí, como que isso se desencadeou, né, já foi bastante discutido, né, esse movimento de massas, ele foi abocanhado pela direita, né, ele carecia de uma direção ali revolucionária, de falar: "Tá, as pessoas estão se revoltando, o que que a gente vai fazer?". E aí, se não tem ninguém para estar à frente desse processo, no sentido de pensar como canalizar essa revolta para um processo revolucionário e não para um processo reacionário, o processo reacionário ele pode acontecer, ele pode tomar conta. Ele também é uma ruptura, né. E aí, para ser uma ruptura à esquerda, precisa ter gente pensando sobre isso, né. E aí que a gente entra na formação de um partido, de quadros de pessoas que estudam, que militam e que estejam em contato com a classe trabalhadora, né, que tenham disposição ali para militar. Sim, sim. Acho que a energia de Lenin, ela é muito evidente, não só pela forma de como a memória dele continua presente em muitos ambientes até os dias de hoje, né, então acho que existe essa importância muito característica. Uma coisa que eu gosto bastante de, pensar quando eu estou lendo Lenin, né, nessa atualidade do seu pensamento, né, nessa atualidade não só do seu pensamento, né, mas de perceber as coisas como produtos das ações na história, é de ver como que ele conseguia trazer essa experiência e tornar ela um elemento compartilhado dos membros da classe trabalhadora e conseguir motivar nessa direção, né. Então eu acho que até no próprio Memórias de Lenin, né, que é o livro publicado pela Ruptura, eu acho que ele é muito evidente nisso, né, a Krupskaya vai trazendo esses relatos e eu acho que é muito legal porque mostra que Lenin, era um estudioso, era um revolucionário, era uma pessoa que estava ali produzindo teoricamente, mas Lenin tinha um elemento que eu acho que é o mais importante, que eu vejo que hoje é uma coisa que é substancialmente retirada, né, das pessoas pelo cansaço, né, pela situação de marasmo político que a gente vive, que é esse lugar de humanidade, né. Eu acho que Lenin era alguém que expressava isso de maneira muito boa, de maneira muito virtuosa, não porque ele era só um cara legal, né? Porque ele fazia a média com todo mundo, porque ele não brigava com ninguém, porque ele era bonitinho, não sei o quê. Mas ele era uma pessoa que estava comprometida com o que deveria ser feito, né? Então eu acho que esse tipo de verdade, esse tipo de existência é muito marcante. Então você vê as histórias, né, dele Uhum. dialogando com os pescadores, dele na fábrica, dele conversando com as pessoas nos vilarejos, construindo essas relações, o quanto existia de reconhecimento nisso, né? Então eu acho que isso é muito importante. Lenin era um homem do povo, né? Era um homem que estava ali pertencente àquela realidade, que estava ali construindo esse processo constantemente com a firmeza que era necessária ser feita, né? Acho que não com a arrogância, né? Não com esse lugar de suposto saber, mas de alguém que tinha esse respaldo por parte das pessoas, né? Eu acho que isso é muito potente, né? Eu acho que isso gera uma certa potência
em como a gente encara, né? Pra gente até talvez desacralizar um pouco, né? Retirar o Lenin dessa. Que é isso, a pessoa vai ler e tal, e fica, meu Deus, é muito difícil, é muito não sei o quê. Sim. Mas na verdade, acho que é como a gente comentou, né? Como qualquer coisa na vida. Você vai aprender a andar de bicicleta, a primeira vez que você vai andar, você vai cair. Primeira vez que você vai andar de skate, que você vai jogar bola, você vai tomar uma bolada na cara, isso vai acontecer, né? Então eu acho que esse processo de conhecimento, né, esse processo de possibilidade de abertura, ele é muito intenso, né? Ele é muito grande. Então acho que isso que você comentou, né? Ali nos idos, né, de 17, fevereiro de 17, quando a revolução está começando a acontecer, está começando a ser gestada, tal, quando esse processo estoura, semanas antes, o Lenin estava escrevendo carta falando, molecada, acho que não vai dar não, né? Eu tô meio tristinho, tô meio cabisbaixo, tal. E de repente, né, não, ele nunca disse essa frase, mas é meio sintetizando assim, né? Existem décadas em que nada acontece e semanas em que décadas acontecem, né? E eu acho que a principal qualidade, né, a principal característica do Lenin nesse sentido da produção da vanguarda é não só de fazer essa produção de uma vanguarda que esteja com essa razão autoafirmada, mas é de uma vanguarda que vai estar teoricamente, praticamente preparada Uhum. no momento em que esse instante de perigo aparecer, no momento em que será necessário dirigir as massas, que será necessário tomar a frente desse processo, né? E ele estava preparado, né? É E isso. ele chegou a vacilar ali, achando que não ia acontecer, mas quando aconteceu, ele estava preparado e ele tinha um partido também preparado para isso, né? E aí é sobre isso que a gente fala, né? Sobre construir essa organização. Que a gente fala de um partido, mas esse partido ele não precisa ser o partido, né? Ele pode. A gente tem vários embriões que podem, no futuro, né, nesse momento, compor um partido que seja esse partido de direção, né? Inclusive juntamente com outros movimentos, com movimentos sociais, com diversos outros movimentos que existem, né? Então, assim, não é uma coisa. A gente constrói como um partido revolucionário, mas ele não é estático, né? Então, acho que a Krupskaya até fala isso bastante, né? Que ele estava sempre disposto a analisar a conjuntura, repensar aquele momento e falar com aquele cara que ontem era inimigo dele, que ele estava discutindo se isso fosse o que fosse preciso fazer para conseguir unir, para estar junto da classe Acho que tá trabalhadora, entendeu? muito conectado, né, a essa própria movimentação do materialismo histórico, né, mas acho que desse materialismo não como a concessão das pautas ou a concessão da linha do que deveria ser feito, né, porque não é. Acho que tá em jogo o tempo inteiro essa noção de que é necessário se ater à análise concreta da situação concreta, né? Então, é claro que a gente gostaria de que as coisas fossem de outro jeito, né? Gostaria que as coisas funcionassem de outra maneira, mas não é assim que a vida funciona, né? Não é. Não é assim que as coisas funcionam. Então, acho que essa presentificação, né? Acho que esse lugar em que ele ocupa nessa consciência, ela é muito potente, né? Ela é muito potente porque mostra que o cara acertou, né, em várias coisas, né, e errou em algumas também. Tipo, você pega para analisar as posições, tal. Eu acho que é importante a gente também notar que não é alguém exímio de crítica, sabe? Não é alguém que está retirado desse campo de que poderia ser, de que a crítica pode ser realizada. Pelo contrário, né, quando a gente pega para analisar como o centralismo democrático vai ser construído no seio do partido, essa liberdade de crítica, essa unidade de ação, elas são fundamentais para conseguir constituir, unificar e centralizar essas forças, né? De conseguir bater junto e marchar separado, né? De conseguir ter essa perspectiva. E aí, em vários momentos da história, você percebe, né? Essas uniões, essas rupturas, esses lugares em que a história vai sendo construída. Eu acho que foi até interessante você puxar isso, né? Porque eu acho que das discussões atuais rola muito isso. Ah, tá bom, vocês todos são de esquerda, vocês todos são de esquerda. Tá, por que todo mundo não se une? Por que vocês não param de brigar? Por que vocês não. Por que não fica criticando o outro? Gente, vocês acham mesmo que o partido que fez a revolução, não só na Rússia, mas em todos os lugares, não tinha
não tinha atrito, né? Você acha que as esquerdas sempre foram uma coisa só e por isso que elas conseguiram fazer a revolução? Não é. Nunca foram. Não, não. Sempre teve disputa política, sempre teve discordância política. Agora, o que nos une é um horizonte, precisamos transformar isso que tá aí, porque não É concordamos. a construção do socialismo comunismo, né? Então isso é saudável, né? E assim, se a gente tomar o poder, digamos assim, né? Conseguirmos ascender ao poder, ainda vai continuar tendo problema, ainda vai continuar tendo disputa. Uhum. Né? Então, acho que essa idealização de uma unidade da esquerda é isso. A unidade, ela é uma unidade de ação, né? Do que a gente precisa fazer estratégica. Mas as táticas, elas vão sempre variar, elas vão sempre estar em disputa e elas têm que estar de acordo com o momento, né? Eu acho que, na real, a gente tem que sempre analisar que o Lenin conduzia muito essa forma de pensar a partir da defesa dessa ideia de uma hegemonia proletária, né? De que mais importante do que ter uma unidade que fosse construída a partir da união, né? Dos amigos, né? Uma parada, não briguem, né? Vamos todo mundo dar a mão, não sei o quê. E eu acho que o Lenin retira isso de campo, né? Coloca que, bom, essa unidade ela não pode ser construída em torno de um programa que seja rebaixado com relação aos compromissos estratégicos da classe trabalhadora, né, do proletariado. Então, acho que instituir, né, relembrar essa ideia de que essa unidade, essa construção, essa força ideológica não é feita dessa maneira é muito importante, porque senão a gente acaba caindo um pouco nessa armadilha de vamos nos unir aqui contra o inimigo maior e depois a gente vê o que faz, né? E eu acho que não é bem por aí, né? Porque se a gente entra muito nessa lógica, a gente acaba entrando na própria lógica da frente ampla, amplíssima, né? Dessa unidade em torno de qual programa, né? Uma unidade em torno do quê, né? Uma unidade em torno de qual perspectiva que vai ser construída, né? Porque senão a gente incorre o risco de construir essa unidade, de construir esse movimento unificado a partir de uma ideia que não vai corresponder a esses interesses estratégicos e que muitas vezes não consegue avançar, né? Não consegue chegar naquele ponto que a gente quer chegar, que é uma ruptura total. Acho que não consegue nem avançar num processo qualitativo, né? Acho que tem uma dificuldade de avançar nisso, bom, enfim, o Lenin mesmo fez concessões durante a vida dele, né? Ele faz concessões ali durante algum tempo, tal, mas entendendo de novo toda essa organização, como isso está articulado. E essas disputas são frequentes, né? Você pega ali para ler os textos que ele está debatendo com o Martov, que ele está debatendo com o próprio Plekhanov, que ele está debatendo ali com a galera, e é assim, treta atrás de treta, né? Essas discussões são feitas. E eu acho que é importante a gente entender que isso é muito bom. Que isso é muito bom porque isso garante que haja uma elevação do nível da consciência média das pessoas e que debater questões que são polêmicas, questões que são candentes nesse sentido, é aquilo que vai fazer com que essa oxigenação aconteça, né? Porque, sei lá, se você fica parado muito tempo num lugar ali e fica o mesmo ambiente circulando, uma hora você mofa, uma hora você vai apodrecer de tão parado que você se encontra, e aí você vai dar um passo e você desmonta. Então acho que essa oxigenação, esses debates, essas discussões são pontos centrais assim para a gente construir um partido que possa representar essas orientações estratégicas e que possa ser firme no seu propósito, né? Que possa ser forte nesse momento em que o perigo aparecer, porque a gente não tem uma data de quando isso acontece, né? Acho que essa que é a questão. Eu não acho que o Lenin estava preparado porque ele foi acumulando só ao longo do tempo e aí ele chegou numa régua que diz, não, aqui tá bom, né? Então, a partir daqui, as coisas vão dar certo, né? Não, eu acho que esse preparo é um preparo de muito tempo, de acúmulo de debate, de discussão, de tudo isso, mas é um preparo que também diz respeito de, na hora que o tempo fechar, tem que ir. É meio que a hora decisiva, né? O momento é agora, assim. É de manter a disposição revolucionária de uma forma... porque na hora que... É isso, na hora que estoura, você não sabe quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer. E é o que você comentou, as jornadas de junho, por exemplo, junho de 2013, elas são muito emblemáticas e exemplares nesse sentido, né? Porque você tinha ali uma movimentação, né, dos mares da história que estava ali se articulando, e de repente o navio se viu sem gente para conduzir.
né? E aí, de repente, aquela mobilização, aquela articulação que foi produzida naquele momento, né, que poderia servir como um combustível de mudanças, de avanço, acabou se tornando um momento de retrocesso. Justamente por quê? Porque a linha política, porque a unidade ideológica que existia em torno da esquerda enquanto um programa comum, que era o campo democrático popular naquele momento, decidiu, né, deliberadamente, tomou uma decisão de não disputar essas consciências, né, de não disputar, porque isso significaria ter que fazer uma crítica, né, ter que fazer uma ruptura, precisar quebrar com aquela hegemonia liberal que foi sendo construída. E aí aquele campo optou por não fazer isso, e aquela massa de pessoas que estava ali, né, que tinha aquele potencial, que tinha aquela energia, que tinha aquele momentum, né, aquela meio que aquela ventania que pode te levar para um lugar mais tranquilo, né, no meio da tempestade, pegou o sentido contrário, né? E aí a gente, bom, aí Culminou no que a gente viu, e né? estamos aqui, E né? estamos 12 aqui. anos depois, estamos aqui no Entre Linhas da ruptura editorial, né? É isso. Eu tenho uma história rapidinha com as jornadas de junho, né? Eu militei durante bastante tempo, e aí mais ou menos desde 2005 até 2012, mais ou menos direto, assim, em diversas organizações. E aí, em 2013, eu estava finalizando a minha licenciatura, né? Tinha finalizado o bacharelado, estava finalizando a licenciatura. E aí, eu estava indo para a faculdade de educação também, lá na USP à noite, eu fiz letras, então a faculdade de educação era. A licenciatura era separado. E aí eu cheguei lá e falando, hoje não vai ter aula, todo mundo vai pra manifestação. Aí eu falei, tá, beleza, vamos lá. E eu tava justamente nesse último um ano afastada da militância. E eu falei, não, aí eu fui. E eu fui pra manifestação, ela começou, se não me engano, no Largo da Batata, uma coisa assim. Era. E aí, em algum momento, essa manifestação, eu fui ligar para alguns amigos, né, que eram da época da faculdade, da militância. E aí eu fui ligar para eles para saber onde eles estavam. E aí eu descobri nessa ligação que o ato rachou. Que uma parte do ato tinha ido para Paulista e outra parte do ato acho que tinha ido para Assembleia Legislativa, se eu não me engano. Lembro que foi aquele que foi gigantesco, né? Gigantesco. E Lembro. aí não tinha direção. E o que aconteceu? O negócio rachou em dois, por tamanho do. E aí eu, por azar, tinha subido com a galera que foi pra Paulista, porque eu tava sozinha no ato, não tava organizada. E aí, subi com a galera que foi pra Paulista. Cheguei lá na Paulista, não encontrei ninguém, liguei, descobri que a galera tava lá na Assembleia, eu falei, bem, já tô aqui, né, não vou pra lá sozinha. Em algum momento nesse ato da Paulista, as pessoas começaram a cantar o hino nacional. E eu, militante, né, experimentada, tava ali na rua fazendo ato desde 2005. Teve como é que era? Eu não lembro qual que foi um ato de 2005 gigantesco, que foi do Bush, eu acho. Eu tinha 11 anos, eu não Você faço Isso é ideia. muito jovem, Gustavo. Meu Deus, gente. Depois eu vou lembrar. Mas nunca vi cantando o hino nacional. Já tinha ido 200 mil, nunca vi cantando o hino nacional. Falei, tem alguma coisa esquisita nesse lugar aqui, nesse rolê aqui. Fiquei meio assim, né? Daqui a pouco, a galera começou, ei, Dilma, vai tomar no cu. Eu falei, eita. Aí eu falei, definitivamente. Aí a galera começou a sacar as bandeiras do Brasil e mandar abaixar a bandeira de partido político. Eu falei, eu acho que eu vim pra metade errada do ato. Mas eu fico pensando assim, será que era, nessa circunstância, naquele momento específico, uma metade que estava necessariamente errada naquele contexto? Porque aquilo ali era, acho que era um pedaço das consciências que estava colocado ali, que, enfim, consumindo a ideologia, né, consumindo aquele senso comum, se viu naquele lugar de, tipo, fora tudo, fora todos, né, não sei o quê, e que tentou retirar o caráter político, entre aspas, da manifestação, né? Então eu acho que o problema foi justamente não ter havido a disputa por parte das forças progressistas dessas consciências, porque estava comprometida com um programa de gestão neoliberal. E que 2 anos depois, né, é consumado, né, o estelionato eleitoral de 2014, e que mergulhou a gente permanentemente nisso, né? Então eu acho que ter essa dimensão, ela é muito importante para a gente ver que não ter essa firmeza, né, de não ter esse compromisso estratégico, de não fazer essa disputa de uma hegemonia que possa representar
a hegemonia proletária, ela tem um preço caro. Ela tem um preço muito caro. E a gente está pagando esse preço até hoje, né? E eu acho que quanto mais a gente vê nas lições do que o Lenin, do que a Revolução Soviética representou naquele processo, naquele contexto, a gente percebe que o que estava em jogo ali não era só uma coisa difusa, né? Não era uma parada que tinha ali uma movimentação pontual, mas foi um processo contínuo e de muito tempo de organização, e que aí, nesse muito tempo de organização, com idas e vindas, com subidas e descidas e tal, o negócio estoura. E aí, no momento que isso estoura, a vanguarda estava preparada, a vanguarda avança, né? Tanto que tem até essa história, né, de que o Lenin pega o trem, né, ele pega o trem acho que é da Suíça, né? Ele pega o trem da Suíça para ir até a Finlândia e para desembarcar ali e tal. E aí se esperava que ele fosse aderir ao governo provisório, né? Que ele fosse meio que aderir àquela ideia de uma transição para a Duma e tal. E aí o maluco sai do trem gritando, né? Todo o poder aos soviets, né? Todo o poder para os sovietes, todo o poder para esses organismos da classe trabalhadora. Então, mesmo no momento em que havia uma vitória tática sendo colocada ali, que era liderada pelos mencheviques, né? Que era liderada pela galera reformista, o cara estava ali batendo o martelo e dizendo: não, 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 isso aqui é só o começo. Vamos escalar. É escalar, né? E quão potente foi isso, né? Porque acho que nesse momento de perigo, nesse momento de reverberação, né? Nesse momento em que a crise aparece, como que você vai confiar nessa hegemonia ou nesse projeto que não se reafirma, sabe? Que não se coloca ali na luta para poder fazer essa disputa. E quando você faz isso, você não tem garantia de nada, né? Você sabe que você se preparou, você sabe que é possível, mas poderia não ter dado certo. Agora, se ele não tivesse nem cogitado essa possibilidade porque achou que, aí eu vou usar o termo da moda, que não tinha correlação de forças. Sim. Se o cara tivesse nem tentado, fala, não, agora a gente vai avançar para uma revolução e vai ser uma revolução socialista. E vamos... esse é o momento. Se ele não tivesse nem tentado fazer isso, teria ficado ali no reformismo e sabe lá que rumo que teria tomado, regredido e voltado ali pro governo ali, né, social-democrata, murcho, e acabou a experiência da União Soviética. Então, assim, acho que tem que ter muita... A gente aprende com ele, né, essa coisa de analisar a conjuntura, de se preparar historicamente, mas de ousar, né, de ter Exatamente. ali a ousadia de falar, tá, eu acho que se der, eu acho que agora. É. E aí pode dar, pode não dar, né? Poderia ter dado ruim? Poderia, mas ele tinha convicção ali e ele avançou. E eu acho que é muito legal, né? Porque você percebe que a própria experiência que o Lenin acumulou da Revolução Fracassada de 1905 vai servir como essa dimensão de comparação e de compreensão do processo histórico, né? Então, acho que no momento em que ele aposta essas fichas, né? Que ele aposta nesse processo, é o que você disse. As coisas podem rolar ou podem não rolar, né? É uma ideia, assim, que eu venho nos eventos, nas palestras que eu vou fazer e tal, eu venho percebendo, né, que existe muito esse receio por parte de muita gente de, mas e se não der certo, mas e se não rolar? E aí a questão é de justamente olhar e falar assim, bom, a derrota, ela é certa em uma situação, que é quando a gente não sobe no ringue para lutar. Se a gente não entra em campo para colocar o nosso jogo, a derrota já aconteceu. Então, a única possibilidade que a gente tem de conseguir construir uma vitória que seja representativa e que seja poderosa é se a gente se propor a isso, né? Acho que a gente estar ali disponível para jogo. E é muito massa porque você percebe que toda a vida do Lenin, ele estava sempre muito preocupado, sempre muito presente, não só no desenvolvimento intelectual, da leitura, né, da compreensão, porque é isso, o cara é crânio, né? O cara estava ali estudando, e trouxe a obra de Marx e de Engels para um outro patamar, né? Mas, ao mesmo tempo, era alguém que estava compromissado com aquele processo, era alguém que estava ali fazendo as coisas, era alguém ali que estava presente nessa construção, né? E não só, tipo, imaginando que as coisas possam dar certo, possam dar errado, tá? A Krupskaya mesmo, agora entrando um pouquinho mais no livro, né? Ela diz que ele era obcecado, né, por saber
todos os pormenores. Então, assim, quando chegava alguém da Rússia, quando chegava algum material de jornal da Rússia, ele queria saber como que estava cada categoria de operário, o que que eles estavam pensando, o que que eles estavam falando, se tinha tido greve, se não tinha, quem que estava ali, como que estavam os sindicatos, como estavam as organizações. Então, assim, ele era um obcecado por saber mesmo pormenores de cada problema, de cada categoria, de cada local da Rússia, e construía, né, o seu estudo e a sua análise a partir disso, a partir dessas informações, né? Uhum. Não era a gente tem que lembrar sempre disso, né? Não era abstrato, né? Não era uma ideologia abstrata, embora ele tenha sido um intelectual, e aí sim, estudou Marx, estudou Engels, estudou Hegel, Uhum. que é difícil, sabemos. O Eribaldo vai vir aqui em algum momento pra gente. Ele vai poder falar melhor sobre isso, né? Ainda bem que tem gente que tem paciência e disposição para fazer esse tipo de estudo. Mas, além disso, ele estava se baseando ali em evidências. E mesmo nos lugares por onde ele passou, e aí no Memórias de Lenin vai abordar bastante isso, né? Que ele foi para a Suíça, foi para a Finlândia, foi para a França, viveu tipo, em vários lugares ali da Europa. Em cada lugar que ele chegava, ele queria saber, né? Como que estava a classe operária, quais eram as demandas daquele momento, quais eram aqueles movimentos. E aí entra um pouco naquilo que você já falou, dele estar sempre junto, acompanhando a classe operária e ser uma pessoa muito sensível, né? Aí tem uma das passagens desse livro que me marcou bastante, é quando ele tá na prisão, e aí ele é um preso político, né? Ele foi preso ainda pelo czarismo, logo no comecinho, quando ele conhece a Krupskaya. E aí ela fala que ele sempre, quando ela vai lá visitar, ou por cartas, que ele sempre pergunta como que tá cada camarada. E aí mesmo ele foi fazendo amizade dentro da prisão, e aí ele vai pedindo, poxa, precisa de alguém para visitar o fulano de tal, faz muito tempo que ele não recebe uma visita, não sei quem tá precisando de tal livro, outra pessoa tá doente. Então, assim, ele tá sempre preocupado com o círculo social dele, sabe? E uma coisa que, agora que falou da prisão, me lembrou, é que a gente, assim, nunca acha que é o momento certo pra nada, né? Nunca acha que tem tempo de fazer as coisas. E de fato, a gente não tem. A nossa vida sempre é uma loucura e tal. Mas ele vem nessa... Não é um papo coach, não, viu, gente? Mas ele vem nessa onda de, tipo assim, não tem hora certa pra fazer as coisas. É isso. Ele tá na prisão, ele tá estudando, ele tava escrevendo. E aí tem até uma anedota que a Krupskaya conta, que ele fala, poxa, se eles tivessem me deixado um pouquinho mais tempo preso, eu tinha conseguido terminar de escrever esse... Eu não lembro exatamente qual que é o livro, mas eu tinha conseguido terminar de escrever tal coisa. Faltou tal e tal livro pra eu terminar de ler, pra conseguir completar. Então, assim, o cara tava usando o tempo que ele tava na prisão pra estudar, pra escrever. E aí, na Sibéria, quando ele vai ser exilado na Sibéria, eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas o Lenin, ele é formado em Direito. Ele chegou a se formar em Direito. É um clássico, né? Vários líderes, né? Ele, Fidel Castro, né? Acho que é uma tendência, né? Então, e aí ele é formado em Direito e tal, e aí quando ele chega lá num vilarejo pequeno da Sibéria, ele não pode exercer o direito, né? Ele tá proibido, ele é um exilado político, então ele não pode advogar. Mas os camponeses começam a utilizar ele como consultor. Você lembra dessa passagem? Lembro. Muito boa. Eles começam a utilizar ele como consultor. Então, assim, tem lá o juiz de paz, né? Que é o juiz lá da aldeia. E aí, os camponeses começam a vir e falar com ele. Ó, esse é isso, esse é o meu processo e tal, não sei o quê. E aí, ele começa a dar essa consultoria jurídica. E aí, ele vira o terror da aldeia, das autoridades da aldeia. Porque ele começa a advogar. E os caras começam a descobrir quais são os direitos que eles têm, né? Eles começam a... Muito bom. Ele começa a advogar pela classe trabalhadora, e aí diz que a Krupskaya diz que virou uma ameaça, né? Do tipo, quando eles chegavam lá pra cobrar algum direito, e aí ele falava, não, que não sei o quê, não tem nada. Ó, eu vou levar pro Lenin, hein? Começou as pessoas ameaçavam que eu ia levar pro Lenin pra ele dar uma olhada no processo pra ver se o negócio estava sendo feito da maneira correta. Então, assim, o cara tava exilado e ele tava ali à disposição era filas, ele atendia um monte de gente por dia, ajudando nessa consultoria jurídica, de mostrar os direitos, de analisar processo, essas coisas, assim. Então, acho que
essa sensibilidade é muito legal, tipo, é uma A disposição é muito boa, Ele né? nunca perdeu a disposição de militância, de ajudar, essa sensibilidade. E aí eu acho que isso tem que vir bastante, tem muito a ensinar pra gente também, né? Porque ele não estava no melhor momento, né? Ele não esperou ali o melhor momento pra estudar, pra escrever, pra militar. Ele estava ali Assim como ele não. viver. Assim como ele não estava idealmente preparado para um processo, né? Como ele não tinha acesso às condições determinadas para que aquilo pudesse se desenvolver da maneira como ele esperava ou da maneira como ele imaginava, né? Isso, sei lá, né? A história vai acontecendo. Então, acho que sempre manter ativa essa disposição, esse lugar da ação, é uma parada muito importante, né? Porque isso coloca a gente em movimento, né? Isso permite com que a gente entre em contato com mais pessoas, conheça mais pessoas, esteja a par das realidades, esteja sempre presente, né? E eu acho que é muito até pegar emprestado, né, a frase do Gramsci, né, de pessimismo da razão, de otimismo da vontade, que acho que tá muito ligada a isso, né? Tá muito ligada a essa compreensão da situação concreta, né, da análise histórica, sem que isso escape a uma forma ideal, né, de imaginar o que eu gostaria que fosse, ou o que eu gostaria que, né, das condições ideais, porque elas não existem, né, elas não têm como existir, e ao mesmo tempo se manter ativo, né, se manter ali presente para poder sempre servir como um referencial, né, sempre servir ali como alguém que está disposto a se movimentar, fazer essas mudanças, né, porque no momento em que o perigo vai aparecer, né, no momento em que isso vai surgir, vai ser isso que vai ser determinante, né? Acho que no final das contas isso conta muito, né? E isso pesa muito. É sobre quem vai bancar até o final. Sobre quem vai bancar até o final. De novo, a história dele saindo do trem, né? Pô, aqui é a Revolução Democrática, legal, derrubamos o Kissara. Aí o Lenin falou assim: nós só estamos começando, galera. Esse é só o começo. E aí, Bora pra cima. vapo. E aí, né? E depois, e é muito foda, né? Porque você vê que existe confiança nisso, né? Eu acho que essa confiança que é depositada nesse ritmo, nessa ação, nesse tipo de otimismo, é muito mobilizadora. As pessoas olham para isso e falam, pô, esse maluco aqui é pica, esse maluco aqui tá bancando o que ele tá falando, né? Ele tá colocando a vida dele em risco, ele tá colocando as condições concretas do que ele tem e tal, então ele tá aqui presente, né? Então acho que isso é um elemento muito mobilizador. Porque a gente olha, por exemplo, né, até para servir como um rastro material, né, um rastro científico, a gente olha, por exemplo, né, várias lideranças hoje de esquerda no Brasil que durante muito tempo adotaram um certo paradigma, uma certa caracterização radical ou qualquer coisa que o valha, que pareça assim, e que cada vez mais nesses momentos de perigo foram recuando, né? Foram recuando das suas posições históricas, né? Foram recuando até dos pontos, alguns deles sempre foram reformistas e recuando até do reformismo, né? Então, nesse momento em que aparece uma dúvida, né? Em que aparece esse instante em que você precisa agir, que você precisa desse apoio, que você precisa dessa movimentação, quem que vai acreditar em alguém que recua das próprias pautas em nome de condições ideais de ação, né? Em nome da correlação de forças, né? E essa coisa do tipo, não, é melhor a gente não falar, não vamos falar que a gente é comunista, né? Não, vamos tipo... Porque comunismo afasta, né? Assusta as pessoas. Não, mas, pô, se você não consegue bancar isso que você tá dizendo, né? De dizer, não, somos comunistas, né? De você conseguir trazer isso para as pessoas, já tá perdido, né? E eu acho importante falar assim, porque se a gente vai falar que a gente tá junto com os trabalhadores, que a gente é a favor das pautas e a gente tá lutando por melhores condições de vida da classe trabalhadora, por que falar isso como se você não fosse comunista, né? As pessoas têm que saber que quem tá defendendo aquilo ali é comunista e está defendendo porque é comunista. Sim, exatamente. Que isso é o comunismo, né? Não é outra coisa, né? Não é o que se tenta pautar aí como, colocar ali como um discurso que é identitário. Não, a gente defende a classe trabalhadora e a classe trabalhadora é negra. E a classe trabalhadora é LGBT, né? E a classe trabalhadora é imigrante. Então, não é descolado, né? A pauta de opressões, essas pautas, elas não são
descoladas de um ideal de uma classe trabalhadora. Acho que isso a gente já se discute bastante. E é importante dizer que essas ideias, tipo, pô, você ouviu o que a gente falou? Você gostou? Você concorda com isso? Isso é a ideia comunista, né? Não ter essa. Porque eu acho que esse recuo sempre foi muito disso, de falar, as pessoas. Tá todo mundo à direita, então não vamos tensionar tão à esquerda, não, porque se eu falar que eu sou comunista, tipo, o meu tio que é bolsonarista não vai nem querer me ouvir. E aí você começa a conversar com o tio, né? Fala, ó. Você trabalha pra caramba, você não tá ganhando bem. Você não acha que né, que a gente deveria ter direito a mais tempo de estudo, mais tempo Percebe de que a lazer, consciência mais... tá ali, né? Ela tá ali num processo de germinação, né? A revolta, ela existe, né? Essa percepção, ela é superficial, ela tá naquele lugar, mas ela precisa brotar, né? Ela precisa nascer para que ela possa florescer. Né? Eu acho que essa que é a questão. Acho que quando a gente tem medo de dizer o próprio nome, ou tem medo de defender alguma coisa, porque isso vai significar algum tipo de embate, algum tipo de tensão, então você vai defender o quê? Né? Se você não consegue defender nem aquilo que você pessoalmente acredita por medo do tensionamento que isso possa gerar, então, tipo, acho que isso coloca as coisas num sentido mais complicado, né? E não é tipo você sair, né, esbravejando aos quatro ventos, né? Sou comunista, não sei o que e tal, porque a gente também precisa ver que essa movimentação, ela não pode acontecer dentro de um caráter que faça com que as pessoas se identifiquem meramente como comunistas, como um traço de personalidade, né? Como um traço do tipo, não, eu aqui acredito num negócio e é isso. Não, eu acho que são as ações práticas, né? São essas nossas ações no dia a dia, na realidade, estrategicamente pensando o mundo que fazem com que a gente seja reconhecido e haja dessa maneira, né? Então, eu acho que isso é uma lição muito fundamental, né? Não ter medo de dizer o próprio nome. Não é uma questão moral ser comunista, né? Não é porque você é legal, porque você é bom, porque você é justo, né? Eu acho que todos esses processos são consequências. Eu acho que eles são muito mais ligados à forma de como essa leitura e presença de realidade existe, mas eles não são os balizadores das coisas, né? Você não escuta o Lenin em nenhum momento falando que ele é comunista porque ele é mais justo, porque ele é melhor, porque ele é mais legal, porque nada disso, é porque... Essa superioridade, né? De falar, não, aqui a gente é... E eu acho que de entender também, Marcília, eu acho que essa é uma das maiores contribuições do Lenin, né? O marxismo é a imortal ciência do proletariado. Naquele texto dele sobre as três teses sobre Marx, ele tem uma frase que é assim... Porra, é muito foda, que é a frase: o marxismo é onipotente porque é exato. Então isso, sim, é uma paulada, né? Porque você percebe que a conexão dele com essa realidade, né? Com essa concepção de mundo, não é porque aquilo é mais bonito ou porque aquilo é o certo, sabe? Não só por isso, mas porque existe ciência por trás daquilo, existe um método por trás daquilo, o materialismo histórico tá ali, né? Desculpa. Por isso que ele é onipotente, né? Ele é onipotente porque ele permite com que as pessoas possam ver a história, ver o passado e ver como ele tá presente no presente, né? Então acho que ter essa dimensão, ter esse tipo de flexibilidade é um negócio muito forte. Muito, muito forte. E, pô, você escuta um negócio desse, né? O marxismo é onipotente porque é exato. Você fala, meu amigo, o que é isso? Canetada, né? Não, canetada. Canetada, sim. Não, é muito foda. Não, eu acho que tem uma coisa, assim, que acho que é importante da gente mencionar aqui também, é que o Lenin, né, apesar de ter passado muitos anos no exílio e tal, ele não caminhava sozinho, né? Uhum. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender e se fortalecer, né? Ele sempre teve ali uma rede de apoio, né? A Krupskaya, principalmente, por ser sua companheira, mas diversos outros companheiros. E acho que é importante da gente desenvolver essa relação de camarada, né? De camaradagem. Uhum. O que é um camarada? Em todo lugar que ele chegava, ele tinha os camaradas. Então, a relação de camaradagem, óbvio que a Rosa do Luxemburgo vai tratar muito bem disso, mas acho que a gente pode usar ele também para falar disso, que é aquela pessoa que, mesmo que você não conheça,
você sabe que partilha das mesmas concepções, dos mesmos ideais que você partilha. Tem a mesma moral que a sua, né? Tem uma moralidade ali comunista, uma moralidade de ser contra as opressões e tudo mais. Então, isso já faz com que você se identifique com essa pessoa e com que ela esteja mais próximo de você, porque às vezes até uma pessoa ali da família. Então, essa similaridade de pensamento, esse poder caminhar com outras pessoas, né? Poder contar com uma rede, poder fazer o que a gente está tentando fazer aqui, né? Que é construir uma rede em maior escala, no sentido de um partido, mas em menor escala também, nessa coisa das comunicações mesmo, dos comunicadores, que se ajuda, que se apoia e que caminha junto. Porque o processo de militância ele não é fácil, né? Muitas vezes é um processo muito... Militância, de estudo, é um processo muito difícil, muito solitário, né? E a gente tem aqui um quadro no Brasil e no mundo de adoecimento mental muito grande, né? De uma pressão ali neoliberal, de todas as apocalipse climático, todas as crises que estão acontecendo. E aí, se você não tiver os seus camaradas para discutir, para parar e pensar junto sobre isso e falar, não, tem jeito, vamos tentar sair disso, você enlouquece, né? Acho que até a própria origem do termo, né, naquele livro da Jory Dean sobre o camarada, que ela fala que o camarada é aquele que divide a mesma câmara, que divide o mesmo teto, né, que divide esse mesmo espaço de pertencimento, né? Então eu acho que a gente olha mesmo para, sei lá, né, as histórias ali de que o Lenin, quando chegava nos espaços, tinha os círculos da intelectualidade, dos filósofos que queriam debater coisas com ele e tal. E ele estava preocupado, estava querendo ir conversar com os pescadores da vila, né, para saber como é que era a vida ali, como é que eram as coisas, para poder conhecer mais dessa realidade. Então, acho que esse sentimento de pertencimento, ele vai sendo muito importante porque é como você falou, ele vai operando como uma rede de apoio. Essa história da prisão mesmo, né? Que ele mandava carta falando, o fulaninho tá sem receber visita há muito tempo, né? Ele tá numa situação de vulnerabilidade, ele tá num lugar aqui que eu acho que seria importante a gente estar próximo disso, né? Eu acho que é esse fechamento lado a lado que as pessoas vão ter conforme essa relação de camaradagem vai sendo construída, né? E eu acho que o Lenin também traz uma coisa que eu acho muito importante de trazer aqui, né, de ressaltar, que essa relação de camaradagem não é puxa-saquismo, né? Essa relação de camaradagem não é anuência com coisas que alguém diga, que alguém faça e que você vai tipo, não posso porque ele é meu camarada, né? Não posso criticar, não posso dizer porque isso é falta de camaradagem. Não, acho que é justamente o oposto, né? Se a gente está tratando de uma relação de pertencimento, de uma relação de camaradagem, de uma relação em que a gente tem esse pertencimento político compartilhado, é justamente por isso que eu preciso ser brutalmente honesto com as pessoas. É justamente por isso que eu preciso apresentar essas divergências, que eu preciso apresentar esses pontos, porque eu vou deixar de ser um camarada dessa pessoa, porque eu tenho medo do que ela possa pensar, do que ela possa do que ela possa sair magoada, do que ela possa não sei o quê. E eu acho que assim, é claro, né? Isso não significa que você precisa ser grosseiro, né? Não é isso, mas tipo... Mas não passar pano pra ninguém porque ele é seu camarada. Exatamente, né? exatamente. Pelo contrário, eu acho que se a gente tá buscando esse processo de elevação da consciência, a gente também precisa buscar esse processo de elevação da autoconsciência, né? Do que a gente, de como a gente existe no mundo, de como a gente se posiciona em relação às coisas, né? Em relação aos outros e tal. Então, eu acho que essa lição ela é muito importante porque ela também retira da gente esse lugar um pouco da culpa, né? Esse lugar um pouco de tipo, não, tem que ter muitos dedos, muito cuidado, porque isso pode gerar problemas, não sei o quê. E eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que é importante que a gente consiga colocar essas cartas em jogo, né? Colocar ali esses tensionamentos, colocar ali isso da maneira mais honesta, direta possível, né? Porque no final do dia, isso não significa que o camarada gosta mais ou gosta menos de você, né? Porque não é sobre uma relação que é construída por esse afeto desse jeito, né? Tipo uma medição de amor ou qualquer coisa assim. Mas é uma relação de pertencimento político, né? Uma relação em que a gente está compartilhando o mesmo lugar, né, que as nossas camaradas. Então, acho que isso é uma coisa que você vê muito presente na vida dele o tempo todo, né? O quanto ele estava ali, é isso, abraçando quando precisava abraçar e batendo quando precisava bater. Sim. Sabe? E eu acho que é interessante a gente falar isso, porque hoje a gente está nesse momento, né,
de uma militância ali que ocupa, né, um espaço virtual, que é um espaço importante e que tem várias tretas, que as pessoas se atacam, se defendem, mas em última instância, se a gente vai levar, se a gente acredita na revolução, quando a gente está falando de um camarada que vai estar ao seu lado na revolução, esse cara hoje pode estar te defendendo nas redes sociais, mas ele, num momento revolucionário mesmo, ele está defendendo a sua vida. Né? Então você tem que caminhar ombro a ombro com alguém que você confia a sua vida, né? E aí pode parecer muito distante pra gente, mas se você, né, for ver um pouquinho mais, não tá. Não tá tão distante assim. A gente viveu agora, né, um processo que chegou muito perto de um golpe militar. A gente tá vendo agora nos Estados Unidos o início de prisões políticas. Então, a gente pode chegar num momento que aquele camarada, não é a questão dele te defender em tal e tal lugar, mas é a pessoa que vai estar com você ali num processo que pode custar, sim, a sua vida, né? Então, a gente precisa ter uma confiança nessas pessoas. Tipo assim, você é o camarada da pessoa, você confiaria a sua vida a essa pessoa? Porque eles tiveram, em vários momentos, né, de pessoas que tiveram que escondê-los, que arriscaram a sua própria vida para esconder, para transportá-los, né, para colocar num trem, para colocar dentro de casa, e a gente tem que se questionar, tipo, a gente acredita tanto nesse processo que a gente está disposto a arriscar o que a gente tem, a arriscar a nossa vida para defender essa pessoa que a gente acha que é muito importante nesse momento revolucionário. Então, parece uma coisa boba, mas no fundo pode ser uma questão de vida ou morte, né? E aí não precisa ter um processo revolucionário para que isso aconteça. Pode ser, inclusive, um processo reacionário para que isso aconteça. Eu acho que as nossas relações de camaradagem acontecem a todo tempo, o tempo todo, né? Independentemente de qual que é a circunstância ou de qual que é o contexto. Acho que é importante a gente sempre ter isso em mente, porque isso permite que a gente consiga, de fato, gerar frutos muito positivos para isso, né? E de que quando esse instante de perigo aparecer, quando esse momento decisivo, né? Quando essa tempestade surgir no horizonte, a gente tenha quem puxar essa corda junto com a gente, né? A gente tenha como não precisar manobrar esse navio sozinho, né? Não precisar se colocar nesse lugar de desamparo, né? Eu acho que a camaradagem, ela tem esse poder muito grande. Acho que para além, né, das contribuições teóricas, das contribuições científicas, né, que o Lenin faz nesse sentido, eu acho que esse livro, né, o Memória de Lenin, ele traz essa veia humana do Lenin de um jeito muito bacana, de um jeito muito legal, porque mostra que Lenin, acima de tudo, era uma pessoa. Sim. Era uma pessoa, né, e assim como qualquer outra pessoa, estava disposto a errar, estava disposto a arriscar, estava disposto a viver a vida com as suas intempéries, né? A viver a vida com as suas variações, a viver a vida com essas movimentações. Mas era uma pessoa, né? E que constrói esses laços. Lenin não era uma divindade, não era alguma coisa inalcançável, não era... Né? O busto isso, ele pedestal, não era uma gente. estátua, ele não era um ídolo, né? Ele não era nada disso. Inclusive, eu acho que ele até seria contra se propusessem para ele que ele fosse virar uma múmia, né? Que nem ele tá lá no Kremlin, eu acho que ele seria contra isso. Mas... talvez não fosse. Não, é legal você trazer isso, porque a gente, no livro, né, da Krupskaya, ela traz esses momentos, né, dele passeando pelo parque, das coisas que ele gostava de fazer. Né? Gostava de animais, gente, quem não gosta de animal... Não, é legal. não, calma aí, não, é não, ó, eu não sou dessa visão, eu acho que tudo bem não gostar de bichinhos, tá? Tá autorizado também, não tem problema, tá sim, tá? Ó, as divergências acontecem assim, entendeu? E aí... A gente já começa a ficar de olho nos camaradas, entendeu? Não gosta ali de um gatinho, de um cachorrinho, você já confia assim, ó, com o olho aberto, tudo fechado, viu? Sei não. Só tô jogando aqui. Não, Ele tinha um cachorrinho chamado Sasha. Pô, muito fofo, né? Não, Sasha Zenka. Não, eu gosto muito das imagens que tá ele com o gatinho e falando assim, não fale sobre imperialismo perto do gato, né? E ele tá assim com a mãozinha na orelha do gato. Então, é super fofo. E aí, assim, o papel, uma polêmica, né, da vida do Lenin é justamente a relação dele com a Krupskaya e com a Inês, né? Com a Inês Armand. Tem ali Ele casou com a Krupskaya
porque ela era uma companheira de militância. Então, o casamento deles foi praticamente um casamento político, né? Ele ia ser exilado, eles se casaram para ela poder ir junto com ele. E ela cumpriu um papel fundamental ali na vida dele, né? Ela vai contando as memórias e a gente vê. Então, por exemplo, ele às vezes estava, né, muito ansioso. Dava pra perceber que o bicho era Pô, o cara ansioso, ficou né? calvo, completamente calvo aos 21 anos de idade, né? Não. Ansioso. Viveu também. Pois né, é. corriqueiro. E aí, assim, tinha horas que ele, tipo, não conseguia escrever, por exemplo. Então, tem várias passagens que fala que ele ditava e ela escrevia, né? E aí, depois, com ela e a Inês, então, às vezes, ele não parava, ele não dormia, e ele continuava ditando e lendo e elaborando as coisas, elas ficavam se revezando, o cara falando, e uma escrevia, a outra escrevia, depois elas revisavam o trabalho dele, depois elas traduziam para vários idiomas, cada um sabia um idioma, elas traduziam. Então, elas tiveram esse papel importante de dar suporte também para eles, e assim... E não só isso, né? Além E aí tem essa questão de colocar a mulher sempre como aquela ali que estava auxiliando. Elas tinham suas próprias trajetórias políticas, né? A Krupskaya tinha sua trajetória política. Ela vinha ali de uma militância junto aos operários. Ela era professora, ela ensinava já no ensino noturno para diversos operários. E ela conhece o Lenin já no círculo marxista. Então, ela tem uma trajetória individual de militância que segue junto com ele, esses quase 20 anos que eles passaram junto, e que continua, inclusive, após a morte dele, né? Ela sendo ali acho que a primeira ministra mulher que houve naquela época, e como uma espécie de Ministério da Educação, né? Ela alfabetiza praticamente toda a Rússia, assim, ela foi o Paulo Freire da Rússia antes eu diria até que o Paulo Freire foi a Krupskaya. Pronto, Foi a é que Krupskaya. o Paulo Freire, não por ser homem, né, por ser brasileiro, eu pensei de colocar ele como paralelo, mas é isso, o Paulo Freire que foi a Krupskaya aqui do Brasil. Então ela tem um projeto de educação, então ela tem, tem a vida com o Lenin, mas tem a trajetória própria dela. E assim como a Inês, né, a Inês muitas vezes é colocada ali como uma amante, mas ela é uma revolucionária. E a bicha era treta, né? Ela traduzia, ela era uma espiã, ela era aquela coisa da mulher nobre, então ela entrava e saía nos lugares mais improváveis, ela recebia missões super arriscadas, de levar documentos, de levar recados, sabe? De conseguir entrar em lugares que talvez, né, que outras pessoas ali que já eram figurinhas mais carimbadas, digamos assim, não conseguiam. Além de cumprir esse papel importantíssimo junto a ele, né, no momento de editar, de fazer as coisas. E também de cumprir o seu papel político, de ter missões ali pro partido, né, de organizar movimentos, organizar as mulheres. Inclusive tem essa polêmica de porque ele traía a Krupskaya com a Inês. Eu sempre dou uma zoada, assim, eu falo, gente, a galera era muito revolucionária, muito. Se tinha uma coisa que não existia ali, era traição, né? Em vários momentos, inclusive, a Inês mora junto com eles e traz os filhos para morar com eles, e chamavam a Krupskaya de vovó. De ter essa relação, assim, de que é uma relação muito próxima. E as duas eram muito amigas. Ninguém sabe aí se ele pegava ou não pegava a Inês, mas a questão é que o que acontecia ali era um relacionamento aberto. Lenin seria Lenin o primeiro não monogâmico da história? Fica aí a questão, hein? Fica aí a questão. Mas assim, que não se pode chamar isso de que acontecia ali uma traição, não se pode. Inclusive, tem um momento que ele treta com a Inês em algum... não lembro exatamente por quê. E aí... a Inês, como era muito amiga da Krupskaya, ela vai pra longe, né? Eles ficam ali tretados. E aí ele fica puto, porque ele descobre que elas duas nunca pararam de se falar. E que elas trocaram cartas durante todo esse período. Só fofocando. E estavam tretados, fofocando e militando. E tipo, assim... independente do Lenin, entendeu? Aí ele fica meio bravo com essa história. Depois ele volta, né, a falar com a Inês, como que se diz? Se reconcilia ali a amizade, a relação deles. Mas elas acabam tendo esse momento. E aí, acho que ela cita muito, né? A Inês faz muito parte da vida deles, mora com eles, ajuda eles em muitos momentos. E depois, quando ela morre, ela
retrata isso como uma passagem extremamente triste, assim, que, tipo, os dois ficaram desolados, assim, com a morte dela, de uma morte muito trágica, inclusive, ela morre de cólera numa viagem, tá? É uma morte, assim, que nada, como se diz, revolucionária. Você vê que as pessoas estavam ali sujeitos a... O cara tava. Podia ser entendeu? preso por ser espiã e morre de cólera. De cólera. E aí, os dois ficaram horríveis, assim, muito, muito mal mesmo, e praticamente assumiram, né, os filhos ali, os filhos dela. Então, enfim, tem Muitas histórias, né? Muitas histórias. Tá tudo aí, eu acho que tira o Lenin desse lugar, desse pedestal do cara que era simplesmente um busto que discursava para a classe trabalhadora, né? Acho que se você quiser conhecer um pouco mais, antes de talvez ler aí os maiores, porque é um livro grande, né, gente? É um calhamaço, mas ele é uma biografia, né? E é um livro super fluido, né? Eu acho que essa caracterização, essas histórias que vão sendo colocadas, né, pela Krupskaya, quando ela vai elaborando essa biografia, vão dando esse caráter de uma leitura bem leve, assim, né? Tipo, eu já me peguei lendo uns trechos e, tipo, dando risada, assim, sabe? De ouvir as histórias, de achar engraçado, de dar essa leveza bastante humanizante, né? E aí eu acho que isso, para nossa militância, né, para os nossos camaradas de hoje em dia, é muito importante, né? Porque para que a gente não se engane muito com essa ideia de que é necessário que você seja tudo assim, né, durão, tal como Lenin, assim, aí você pode saber que não era bem assim, né, que Lenin era uma pessoa, né, era um cara ali que estava fazendo corre, era alguém que estava ali construindo, elaborando, pensando. Gente boa, de vez em quando é insuportável, né, tem a treta ali deles, então de vez em quando você fala, porra, chato. Não, eu acho que é isso. O Lenin era um cara chato. Era um cara que às vezes poderia ser chato, mas é isso, né? Talvez faltem mais chatos no mundo, né? Para que a gente consiga dar essa mobilização. Porque no final das contas, mesmo ele sendo chato pontualmente, todo mundo dava uma derretidinha, né? Fala assim, pô, camarada, gente boa. Pô, sim. E uma das coisas que eu mais gosto, assim, é o fato de que o Lenin, eu acho que ele tinha 1,65 m, né? 1,60 m. Ele era super baixinho, assim. Então, eu acho engraçado ver os discursos, as produções, ele todo, né? Todo boladão e tal. E aí é um cara super pequenininho, assim, falando, né? Eu acho isso muito da hora. Acho muito massa, né? Como essas histórias vão sendo construídas, né? E eu acho que até a própria ideia de memórias de Lenin, né? Tipo, não é só uma história de Lenin, são as memórias, né? Então é todo esse processo de construção da vida dele, das anedotas, das coisas que foi gerando esse sentimento de, enfim, né? De que Lenin viveu, Lenin vive e está aqui, né? Lenin continuará vivendo por muito tempo. Ah, sim. Demais. Muito bom, gostei muito do nosso papo. Pô, eu que gostei, eu que agradeço, foi muito massa muito mesmo, legal. Foi muito massa. Bem, aí eu quero convidar, né, então, esse é o nosso primeiro episódio, né, dessa temporada, porque a gente já supõe que vão ter outras temporadas, né? Sim, lógico, não, já tá aqui, ó, os empresários já estão ligando um pro outro para fechar contrato, E aí eu quero agradecer a sua participação, convidar todo mundo também para acompanhar o trabalho do Gustavo, né? Então, nas redes sociais, no canal pelo YouTube é o História Cabeluda. Isso, e nas redes sociais, Gustavo Gafato. Isso, exatamente. E também acompanhar o trabalho da Ruptura, né? Então, temos lá o site, Ruptura Editorial, temos eu acho que... eu sou péssima, gente, mas o Instagram é ruptura. Editorial? Deixa eu ver. Vamos ver. Meu Deus do céu, não sei o Instagram do meu próprio... Ruptura.editorial, é isso mesmo. Então eu sei. E o último recado, né? Para quem puder, para quem tiver a oportunidade de adquirir um Memórias de Lenin, é uma leitura que vale muito a pena, muito, muito a pena. Inclusive acho que indispensável para a gente conseguir trazer mais esse quentinho no coração, né? Eu acho que é um livro que dá essa sensação. Talvez assim, ou se você já leu, antes de começar a ler todas aquelas obras gigantescas que são mais difíceis, isso até te localiza um pouco, né? Uhum. O memória. Historicamente, porque ele
segue uma ordem cronológica, e aí você sabe mais ou menos em que momento ele estava escrevendo cada livro, discutindo cada coisa, estudando. Então, tem passagens aqui que ela fala, pô, aí ele começou a estudar Hegel. Aí, fudeu. Não sei, vou fazer o pin, talvez, na hora do fudeu. Mas aí ele pira, entendeu? Que ele fica maluco estudando aquilo e tal. Então, mostra, assim, como que foi esse percurso aí. Inclusive, no final, acho que tem até um excertozinho que fala, né? Como o Lenin estudava Marx, como o Lenin estudava Hegel. Então, tipo, algumas coisas de método mesmo. Esse estudo aí, ó, mais uma oportunidade, importante. E aí é isso, assim, acho que a gente vai trocando e vai continuando. Eu espero que você volte em algum outro momento para falar sobre outro assunto. Você pode vir para falar do que você quiser, que tudo que a gente fala com você é bom, dá caldo. Para, fico sem graça. É uma boa pessoa para bater um papo, né? Não só no podcast, mas aí acompanhar em todas as redes, na vida, na mesa de bar também. E é isso, acho que esse é o primeiro de muitos. De muitos. De muitos. De muitos. E sigam também, né, o portal Farol Brasil, é uma iniciativa super importante. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar, de mandar aí pros amigos comunistas, não comunistas, anticomunistas. Vai que a pessoa resolve perder ali. Manda pra pessoa passar raiva mesmo, né? Pode mandar, não tem problema. Pode mandar. Uns hate ali, no engajamento. Engajamento, A gente é isso. responde, não tem nenhum problema, a gente tá aqui, que é pra debater com todo mundo mesmo, todo mundo que chegar. É isso. Obrigado demais, viu, Marcília? Obrigada, Gustavo. Valeu. Então, saudações, camaradas, e até o próximo Entre Linhas. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.